A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o Fernando. A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Luana. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o Pedro. A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Natália. E nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Seja muito bem-vindo você que nos visita e também você que já é aluno da classe do Juvenis. É uma honra ter vocês aqui conosco. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. É muito importante você também compartilhar e comentar no vídeo. E para mais conteúdos, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E hoje nós estamos aqui com a lição 5, com o título Amor ao Próximo. E para darmos início à nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor venha nos instruir, venha mudar o nosso coração, que nós possamos amar o próximo assim como o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ajude a dar e a servir mais do que desejamos ser servidos. Em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Otávio e vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra em 1 João 3, do 11 ao 24. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justo. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos se passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos se somos da verdade, e diante dele estamos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é de Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos se ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E foi essa nossa leitura, Juvenis. Tchau! Como foi falado, o nosso título da nossa lição hoje é Amor ao Próximo. E eu queria perguntar para você, o que você acha que é amar ao próximo? O que seria isso para você, segundo os seus olhos? Vamos logo para o nosso primeiro tópico, que é o segundo maior mandamento. Lembrando que, certa feita, Jesus foi confrontado pelos fariseus, perguntando qual era o maior mandamento. E Jesus respondendo disse que o maior mandamento, primeiramente, era amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo era semelhante a esse, que era amar o próximo como a ti mesmo. E compreendendo sobre a importância de amar ao próximo é se colocar no lugar dele, é entender as suas dores, é se colocar em cada posição que ele sente. Porque muitas das vezes nós olhamos para o nosso próximo e nós julgamos segundo a aparência externa que nós enxergamos e mal sabemos a história dele. Mal sabemos o que se passa com ele, as suas necessidades, quem ele é de verdade, a sua história. E amar ao próximo implica em tudo isso, em ter uma empatia, um sentimento recíproco, querer tratar essa pessoa da forma que você gostaria de ser tratado. Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam, os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Da mesma forma que eu quero ser tratado, e eu tenho certeza que você também quer ser tratado bem, quer ser tratado com dignidade, com respeito, com amor, com zelo, você também deve enxergar o seu próximo e tratá-lo da mesma forma. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o próximo. Mas quem será esse próximo? Será que o próximo é quem está literalmente do meu lado? Será que o próximo é aquele que te trata bem? Próximos são seus familiares, seus parentes? Todos eles são próximos. Mas essa palavra também se refere ao próximo que às vezes vai falar mal de você, vai te tratar mal, que vai fazer piadinhas com você. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles.
Por que será que a palavra fala isso? A nossa natureza humana é egoísta e muitas das vezes nós não somos capazes de amar quem nos trata mal. Mas nós nos esquecemos que é isso o que Jesus Cristo fez por nós. A palavra ensina que Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando ainda éramos pecadores, nem reconhecíamos a sua presença na nossa vida, Ele foi capaz de nos atrair diante dele. Ele foi capaz de nos perdoar os nossos pecados, nos dar vestes brancas, nos dar um novo viver santo. Não porque merecíamos isso, mas porque Ele é bom. E nós, como cristãos, devemos agir de forma semelhante a Cristo. Jesus, quando foi ensinar aos seus discípulos o amar ao próximo, ele citou a parábola do samaritano, que vai dizer que um homem foi espancado, foi assaltado e deixado para morrer. Naquela estrada passou um sacerdote e um levita, duas pessoas religiosas que muitas das vezes carregavam perante os olhos humanos a presença de Deus. Mas, na verdade, a religiosidade deles não lhes dava um posicionamento semelhante ao de Cristo. Eles poderiam até ter conhecimento bíblico, mas eles não sabiam agir conforme o que diz a palavra de Deus. Quando passou um samaritano, ele foi o único que de fato ajudou aquele homem, que cuidou das suas feridas, levou ele a uma hospedagem. Ainda que ele não houvesse o título de religioso, ainda que ele não fosse conhecido pelas pessoas como um líder da lei, ele foi quem demonstrou o verdadeiro amor que nós encontramos em Jesus. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou Maria Eduarda e estamos aqui para um Você Sabia? Fique bem atento a essas informações. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Essa não é uma sugestão ou um conselho fofinho, e nem para enfeitar o status do WhatsApp. É um mandamento direto de Jesus, carregado de fogo e eternidade. O apóstolo João está gritando para nós: quem permanece em Cristo permanece no amor. Mas que amor é esse? Com certeza não é um sentimento superficial. Não é aquele eu te amo, vazio, que se acaba na primeira briga. O amor de Cristo é sacrificial, radical e inegociável. Quando o apóstolo João escreveu isso, os cristãos estavam sendo caçados pelo Império Romano. Muitos eram queimados vivos, jogados aos leões e até crucificados nas ruas para servirem de espetáculo. Eles não tinham riqueza, posição ou influência. Só tinham duas coisas: Cristo e uns aos outros. O amor é a cola que mantinha a igreja de pé. Se eles se dividissem ou vivessem em rivalidade, a igreja teria desmoronado em poucas décadas. Mas eles escolheram o amor. Escolheram carregar uns aos outros, chorar juntos, dividir o pão e orar de joelhos uns pelos outros. E foi isso que fez a igreja atravessar os séculos e chegar até mim e a você aqui hoje. Agora olhe para nossa geração. Não estamos diante de leões ou coliseu, mas estamos diante de algo que pode sim matar a sua fé. A frieza, a fofoca, a inveja, o orgulho e até mesmo a competição dentro da igreja. Quantos juvenis abandonam a fé porque foram feridos dentro da própria comunidade? Quantos se afastam? Não porque o mundo foi forte demais, mas porque a própria igreja não foi a família que deveria ser. Não adianta levantar as mãos do culto se o coração está cheio de rancor. Não adianta postar versículos se você destrói seu irmão pelas costas. Não adianta cantar sobre amor se você não pode nem perdoar. O jeito que você trata as pessoas é o termômetro do quanto você conhece a Jesus. Juvenil, você não é um número apenas ou um figurante no reino de Deus. Você foi chamado para ser referência de amor vivo. Mas olha, o amor de Cristo não é barato. É um amor que custa, que renuncia e coloca o outro acima de você, que suporta o erro, que escolhe servir e que abre mão do próprio ego para refletir a Jesus. Jesus amou até a cruz. Ele carregou uma coroa de espinhos, foi cuspido, rejeitado e ferido. Ainda assim, abriu os braços para dizer: Pai, perdoa. E é esse o padrão. Esse é o chamado. Esse é o estilo de vida que ele espera de você. Então a escolha é sua. Você vai ser pedra de tropeço ou vai ser ponte? Vai ser rival ou vai ser irmão? Vai ser parte do problema ou parte da resposta? O mundo não vai ser transformado pelos seus posts, nem pelo seu estilo ou opiniões. O mundo vai ser marcado pelo amor que você decide viver. Quem permanece em Cristo ama. E quem ama, mostra Cristo. E quem mostra Cristo, transforma gerações.
Hoje Jesus olha para os juvenis da nossa geração e pergunta: vocês vão amar como eu amei? Vão ser a prova viva de que eu estou em vocês? Ou viverão presos no orgulho, na rivalidade e na indiferença? E não existe meio termo. Ou você ama de verdade, ou você ainda não entendeu a cruz. Seja aquele que quando alguém olhar, diga: ali está alguém que anda com Cristo. Porque só Jesus pode gerar esse tipo de amor. Então escolha amar, escolha permanecer, escolha mudar o mundo com o amor de Cristo. Juvenis, Jesus falou que seremos seus amigos se nós fizermos aquilo que Ele nos manda. Um de seus mandamentos é que amemos uns aos outros. Isso mostra que se nós não amamos uns aos outros, automaticamente a gente se constitui inimigos de Deus. Pois quem não ama o seu próximo, não conhece, não ama e muito menos é de Deus. Todos nós somos únicos aos olhos de Deus, visto que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Logo, é importante que nós amemos uns aos outros. Desta forma, quando a gente mostra alguma indiferença, ódio ou ressentimento contra alguém, Deus ele não é amado. Porque se nós não amamos a sua própria obra-prima, como nós amamos a ele? Por isso, é de suma importância nós amarmos uns aos outros para verdadeiramente amarmos a Deus. Como diz em 1 João capítulo 3, versículo 10 ao 16, nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque essa mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisso percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. 1 João 4,8 também diz que aquele quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se constitui até a forma que nós conhecemos a Deus. Não há forma alguma, não há a possibilidade de conhecer a Deus se eu não tenho a capacidade de amar o meu próximo, independente de quem ele é, independente da forma que ele me trata, independente se ele é diferente de mim, independente se ele pensa diferente de mim e se ele vai contrário a tudo que eu acredito. Não há possibilidade alguma de conhecer a Deus de fato se eu não tenho como amar ao meu irmão. Quando eu amo o meu irmão acima de mim mesmo, acima do que eu acredito, acima dos meus conceitos, então eu literalmente passo a conhecer a Deus de fato, porque Deus não apenas ama, Deus é o próprio amor. E quando nós entendemos que Deus é o próprio amor, nós sabemos que nele se constitui todas essas coisas e que há a necessidade extrema de amar o meu irmão para que eu possa conhecer a Deus de fato e conhecer Deus em sua plenitude. O amor de Deus é o padrão que nós devemos seguir. É um amor perfeito. Esse é o amor que nós devemos seguir, que nós devemos ter como alvo. O amor de Cristo nos ensina que, por mais que o nosso próximo nos aborreça, nos entristece, nos machuca, nós devemos pagar esse mal com o bem e não o mal com o mal. Em várias passagens da Bíblia, vemos o amor de Jesus sem julgamento, sem acepção de pessoas. Ele ama aqueles que o traem, ele mostra o seu amor através daqueles que o julgam, daqueles que o estressam. E esse é o amor que nós devemos seguir, é o amor de Jesus. Por mais que nós sejamos inimigos dele, ele nos amou. Por mais que nós todos os dias cometemos erros que entristecem o Espírito Santo, mesmo assim, ele está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a continuar nos amando. Estamos aqui com a Gabriela. Gabriela, para você, o que é empatia? Empatia é quando você consegue ter a compreensão e se colocar no lugar do próximo. Estamos aqui com a Esther.
Esté, o que é empatia pra você? É ter amor ao próximo e ter respeito pelo próximo também. Estamos aqui com a Vitória. Vitória, o que é empatia pra você? É quando você consegue se colocar no lugar do outro, não olhar só pra si mesmo, mas sim também olhar pro próximo. Empatia é a atitude de se colocar no lugar de uma outra pessoa. É você observá-la e ver quais são as suas necessidades, o que ela pensa, o que ela sente, a história dela, o que tem passado com ela. Porque muitas das vezes nós nos fechamos em nossos pensamentos egoístas e nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não tomamos a sua posição, nós não queremos nem saber o que ele está sentindo. E por muitas vezes nós falamos coisas com pessoas que ofendem ela e você nem sabe o que ela está passando, você nem se coloca no lugar dela. Nós falamos coisas com pessoas que acaba machucando, ferindo essa pessoa cada vez mais. Por muitas das vezes nem paramos para pensar. Será que o que eu falei magoou tal pessoa? Você já se colocou no lugar de uma outra pessoa, naquilo que você mesmo gostaria que fosse feito com você? Então empatia é ter esse sentimento de forma recíproca. Como diz em Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga. E isso encaixa perfeitamente na forma que nós falamos com o nosso irmão. Porque no momento da ira, no momento do descontentamento, nós soltamos palavras que podem, de forma definitiva, matar essa pessoa, acabar com essa pessoa de uma forma que você nem imagina, de uma forma que nem eu imagino. Então é o cuidado, é o zelo de pensar, se colocar no lugar de tal pessoa, assim como Jesus se pôs no nosso lugar. A Bíblia fala que ele foi o nosso substituto, que ele assumiu o meu lugar. Gálatas fala que ele se fez maldição em nosso lugar. 1 Coríntios fala que ele se colocou no meu lugar, se fez pecador, e eu fui feito santo, justiça de Deus em Cristo Jesus. Então ele pensou no meu lugar, ele teve empatia comigo, ele se colocou no meu lugar. E quando ele se colocou no meu lugar, ele viu a necessidade de me salvar, porque eu mesmo não conseguiria. Nós mesmos não conseguiríamos nos salvar por nós mesmos. Então Jesus, ele assume esse lugar. E empatia é assumir o lugar de uma pessoa, pensando como ela se sente, quem ela é, a história dela. Amar como Jesus Cristo, como nosso Deus, também envolve ser altruísta. Esse termo é o oposto do egoísmo. Se trata de uma preocupação genuína com o seu próximo. Ser altruísta é servir, é você desejar saber como está o seu irmão, perguntar quais são as suas angústias, se comprometer em orar por essa pessoa. Assim como Paulo disse, ele disse que se fez servo de todos a fim de ganhar alguns. Então, no seu dia a dia, pense dessa forma. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para agir como Jesus Cristo, o nosso Deus que desceu do céu, que veio aqui na terra. Ele tem um plano perfeito para nos salvar, ainda sendo pecadores, ainda sendo pessoas que desonram a Ele. Ele decidiu nos amar. E nós precisamos agir de forma semelhante. Isso envolve sair da nossa zona de conforto, parar de fazer somente aquilo que nos satisfaz. A nossa satisfação maior nós encontramos em Cristo, fazendo a vontade dEle, cumprindo os planos e propósitos do Senhor. E os planos de Deus sempre irá envolver ajudar, sempre irá envolver auxiliar o nosso irmão, cuidar do nosso irmão. A palavra fala para que a gente ame o próximo como a gente ama a nós mesmos, porque nós nos amamos demais. Nós queremos tudo da nossa forma, nós queremos que tudo seja conforme o que a gente pensa. Se a gente amar o próximo como a gente se ama, nós trataremos as pessoas bem melhor do que nós tratamos. Na Bíblia, nós encontramos dois personagens que eles mostram essa presença e ausência de altruísmo. Primeiro, nós vemos José, um homem bom, humilde e que Deus usou muito, principalmente na sua interpretação de sonhos. Nós vemos em um dos episódios de José, lá onde ele está na prisão, e nós vemos ali que José teve empatia por dois presos que estavam com ele. José enxergou a angústia deles e, num ato de altruísmo, ele interpretou os sonhos que tanto perturbavam a mente deles. E esse ato de humildade, de empatia,
empatia que ele teve com eles fez com que mais pra frente ele fosse liberto da prisão e se tornasse o governador do Egito. Por outro lado, nós vemos Jonas, um profeta fujão, que Deus o chamou para pregar o arrependimento, só que ele decidiu seguir outro caminho, seguir o seu próprio caminho em direção a Tarsis. E isso evidenciou a sua falta de empatia e de altruísmo. Mas como nós vemos na história, ele se arrependeu e Deus o usou poderosamente. Mas mesmo depois de ter pregado aos ninivitas, eles terem se arrependido, Jonas não estava nada satisfeito. Mesmo depois de ter pregado aquele povo, ele se aborreceu pelo arrependimento deles. Pois naquela época, os ninivitas eram um povo muito violento e Jonas não concordava que eles devessem adorar a Deus. Assim, nós vemos na vida de Jonas a falta de empatia e a falta de altruísmo, totalmente diferente de José. Que nós possamos seguir o exemplo de José e não de Jonas. E nisso, nós precisamos aprender a amar com palavras também. A saber que nossas palavras podem machucar as pessoas ou podem trazer saúde para elas, como dizem Provérbios capítulo 12, versículo 18. E muitas das vezes as nossas palavras são pesadas e a mesma palavra pode ser bênção também. Então nós precisamos saber ponderar, ter a temperança, o domínio próprio do Espírito Santo, do fruto do Espírito, para que possamos ser bênçãos até quando formos corrigir o nosso irmão, para que ele possa entender e corrigir seus caminhos. Em tudo precisamos colocar o amor, e no amor tudo é possível para trazer solução, mudança e transformação. Olá, juvenis. Se o amor é o maior mandamento, por que é tão difícil amar? O amor é uma decisão. O amor implica numa renúncia. O amor implica em abrir mão daquilo que você acha, daquilo que você pensa, para fazer aquilo que deve ser feito. Porque o nosso coração é egoísta, porque nós nos amamos demais e não amamos os outros, então nós temos muita dificuldade em amar os outros. Jesus nos deu o exemplo de que Ele nos amou primeiro. Por isso nós fomos amados primeiramente, para que nós sejamos motivados a tomar a decisão de amar as pessoas. E amar não é um trabalho fácil. O amar é uma decisão, primeiro, de querer amar. E segundo, amar é obedecer ao mandamento de que devemos amar uns aos outros e dar a nossa vida uns pelos outros. Aqueles que obedecerem esse mandamento serão felizes e aceitos por Deus. Deus abençoe vocês. Juvenis, vocês acham que amar apenas com palavras é o suficiente? Pense se Jesus nos amasse apenas através de palavras, sem nenhuma ação para provar esse amor por nós. O nosso amor tem que ser assim. O amor em que a gente tanto recebe de Deus tem que ser refletido não só através das nossas palavras, mas também das nossas ações. Ações como ajudar ao próximo são alguns exemplos de como nós podemos refletir esse amor. A palavra de Deus fala que Deus irá nos abençoar grandemente quando através das nossas ações refletimos o amor de Deus por nós. A mente é a sede dos nossos sentimentos, e a verdade é que todo pensamento, em algum momento, se transforma em uma ação. E é por isso que nós precisamos nos policiar muito quanto ao que sentimos, quanto ao que pensamos, quanto àquilo que nós olhamos. Esse também consiste em um dos principais meios que o diabo usa para nos tentar. A palavra nos fala sobre dardos inflamados. Esses dardos inflamados fazem referência a flechas com fogo na sua ponta, que é atirado pelo diabo para poder minar a fé do povo de Deus. Ou seja, que dardos são esses? Muitas vezes é a ansiedade que você sente, um sentimento depressivo, o sentimento de não querer conversar com os outros, de querer ficar no quarto, não falar com ninguém, um sentimento de sufoco. Nós precisamos ter o discernimento espiritual sobre isso, porque isso irá refletir através das nossas ações. Como eu vou tratar alguém bem se dentro de mim eu carrego amargura? A amargura adoece a alma. E quando houver algum sentimento de aversão, às vezes um desentendimento,
que você não teve discernimento, não pediu a Deus para que te ajudasse a perdoar essa situação, te deixa cabisbaixo, te deixa arrogante com os outros. Isso não evidencia uma conduta cristã. Nós precisamos amar também com os nossos sentimentos. Precisamos aprender a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando nós amamos o nosso próximo, assim como Jesus deseja que façamos, assim como Ele nos ama, nisto nos constituímos amigos de Deus. Nisto nos tornamos semelhantes ao Senhor e passamos a conhecer Ele mais. Então passe a olhar para o seu próximo com um olhar diferente. Quando você vê ele de uma forma triste, passando dificuldades, vá até ele, converse com ele, seja amigo dele, chame ele para conversar, abrace ele. Muitas vezes um abraço já resolve tudo. Ore com ele, diga que Jesus o ama, pregue a palavra para ele. Seja você um pregador do Evangelho que leva o amor de Jesus a todo aquele que crê, a todo aquele que precisa ouvir. Seja você um canal desse amor de Jesus. Ame as pessoas como Jesus, então não perca a oportunidade de amar as pessoas. Ame quem é que persegue você. Toda vez que houver oportunidade, estenda o braço, dê sempre a vez, seja o primeiro a dar a vez, seja o primeiro a perdoar, seja o primeiro a abraçar. Ame, não perca a oportunidade, porque nisso se constitui o Evangelho e toda a palavra de Deus. Então, ame, e nisto nós encerramos a nossa lição de hoje. Que todos vocês possam entender e praticar esse amor de Deus. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Paz do Senhor Juvenis, eu sou a Ana Sofia e chegou a hora do quiz. Pergunta de número 1. O que o segundo maior mandamento exige do cristão? A. Considerar o próximo com a mesma dignidade e valor que se reconhece em si mesmo. B. Manter a fé sem expor as fragilidades dos outros. C. Amar apenas aqueles que compartilham dos mesmos princípios morais. D. Preservar a própria paz, evitando se envolver em causas que não lhe dizem respeito. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra A. Considerar o próximo com a mesma dignidade e valor que se reconhece em si mesmo. Pergunta de número 2. O que a falta de amor revela? A. A falta de comunhão verdadeira com Deus, ainda que se mantenha a aparência religiosa. B. A impossibilidade de participar dos rituais eclesiásticos. C. A perda autonômica da imagem divina impressa ao homem. D. O afastamento definitivo do convívio da comunhão da fé. Tempo na tela.
errou. E se você colocou que a resposta correta é a letra B, sinto muito, mas você errou. A resposta correta é a letra A, a falta de comunhão verdadeira com Deus, ainda que se mantenha a aparência religiosa. Pergunta de número 3. De que forma o amor genuíno ultrapassa as palavras? A. Pela declaração pública. B. Pela sinceridade do sentimento guardado em silêncio. C. Pela prática concreta, mesmo quando exige renúncia. Ou D. Pela fidelidade restrita a relacionamentos de afinidade. Tempo na tela. O tempo acabou e a resposta correta é a letra C. Pela prática concreta, mesmo quando exige renúncia. Pergunta de número 4. Qual demonstração de Jesus definiu o padrão máximo do amor? A. Amar apenas em relações de troca justa. B. Amar até o sacrifício de si mesmo em favor dos outros. C. Amar quando não há riscos ou perdas pessoais. D. Amar enquanto o outro não falha. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra B. Amar até o sacrifício de si mesmo em favor dos outros. Quinta e última pergunta. Qual fruto verdadeiro o amor de Deus produz? A. Indiferença diante da dor para manter-se emocionalmente protegido. B. Orgulho religioso por cumprir mandamentos de forma externa. C. Competição espiritual em busca de superioridade sobre os outros. D. Empatia que se traduz em altruísmo e serviço, refletindo o caráter de Cristo. E pela última vez, tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D. Empatia que se traduz em altruísmo e serviço, refletindo o caráter de Cristo. E esse foi o quiz de hoje, Juvenis. Tchau! Então, Juvenis, para encerrarmos a nossa aula, vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos por mais uma EBD. Que o Senhor possa fazer com que essa semente plantada em nossos corações possam florescer. Que nós possamos, ó Deus, através dessa aula, aprender a amar o próximo, a poder demonstrar o teu amor por nós. Esteja conosco, nos abençoando neste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, Juvenis. Tchau, Juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Quem é que vai falar, ó? Eu também? Qual é a ordem? Eu sou agro. Como é que é a musiquinha? Like, inscreva, notifica. Like, inscreva, notifica. Like, inscreva, sininho no chat, é verdade. Vamos lá, Lucas. E hoje nós estamos aqui na lição número 5 do Juvenis com o título Amor ao próximo. E o nosso vídeo tem pausa objetivo, né? Quando tiver uma rádio, o Lucas vai ser o locutor. Nós estamos aqui. Agora, vamos para Estou muito perguntado. sermão de quarta. Aí você fala bem assim. Ah, não, eu podia ter falado. Hoje nós vamos estudar a lição 5 com o título Amor ao Próximo. Melhor assim? Não, mas não vou falar não. Pode ir. Aí você... vai pra... Agora é o quê? Oração? Obrigado pelo convite. Ah, não, eu esqueci. Pior que tem... Nossa. Juvenis, Mas é o quê? vamos humilhar. Para darmos início à nossa aula, vamos... Eu pensei que não deu pra perceber. Eu falando toda... Eu achei que não dava pra perceber. Inícios. No início os criou Deus dos céus e das terras. Vamos lá. E para darmos início à nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus... Posição, não aguentei. Não aguentei. Foi mal. Dois sem pequeno, né? Não deu, foi mal. Eu tô imaginando vocês na hora do almoço lá. Como que... E para darmos início à nossa aula, vamos fazer uma oração.
Senhor meu Deus. Posição, não aguentei. Não aguentei. Foi mal. Dois pequenos aí. Foi mal. Não deu, foi mal. Eu tô imaginando vocês na hora do almoço lá. Você. Como que... Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?